Talvez uma das coisas mais delicadas em uma produção cinematográfica seja traduzir a emoção humana da maneira mais verdadeira possível. E aqui eu não estou nem falando somente sobre a qualidade da performance em cena de um ator, de uma atriz, mas principalmente sobre a maneira como essas imagens e movimentos são captadas. Oppenheimer foi um filme todo gravado em IMAX, que é um tipo de sistema que amplia a resolução das imagens usando um aspecto de quadro muito maior. Então, além da câmera IMAX captar paisagens em grandes escalas, ela também pode ampliar os enquadramentos dos próprios personagens, aumentando a sensação de que a gente está mais próximo deles. E essa escolha do Christopher Nolan é muito interessante porque ela permite que essa história, que poderia ser construída por fatos mais objetivos, pela temática que ela aborda, se torne também uma experiência mais sensorial, criada a partir de quadros que se estruturam também por pinceladas subjetivas. Além desse aspecto de proximidade criado pelas escolhas narrativas visuais, isso é potencializado também pela ressonância sonora que acompanha essa história, vinda de uma trilha bastante singular que conduz o Robert Oppenheimer em momentos pontuais do filme. E aí, além desses aspectos relacionados ao olhar e à voz, eu vou chamar atenção também para um terceiro elemento que eu acho bem importante, tanto para o estilo do Nolan quanto para Oppenheimer, que é o tempo. O Nolan também é conhecido por usar o recurso temporal de uma forma não linear, pensando e estruturando seus trabalhos em camadas que se alternam por linhas descontínuas do tempo. Então, em Oppenheimer, a gente tem uma linha do tempo mais grandiosa, na qual alguns pontos da trajetória do Robert Oppenheimer, direcionados principalmente pelo seu envolvimento com o Projeto Manhattan, são explorados. A gente tem também uma outra linha do tempo, construída em preto e branco, na qual Oppenheimer está nos diálogos dos outros personagens, nos movimentos que são feitos entre eles, mas sem aparecer. Pois diferente dessa linha do tempo colorida, em que tem uma manifestação do interno, vinda do olhar do Oppenheimer para com ele mesmo, nessa linha do tempo em preto e branco, me parece que a presença dele é muito mais associada ao externo, vinda dos olhares dos outros para com ele. Mas embora o filme construa dimensões que podem parecer antagônicas, usando esses elementos que eu mencionei, ele também as aproxima, na medida em que ambas são parte da vida e da história do próprio Oppenheimer. E eu acho que eu percebi esse movimento de descontinuar para continuar mais claramente no momento em que eles fazem o primeiro teste com a bomba, chamado de experiência Trinity. Porque quando acontece a detonação da bomba, é como se o tempo se fracionasse entre um dentro e um fora para depois se reconectar. Então, no momento em que a bomba é detonada, a princípio a gente não escuta o estrondo que ela faz, porque isso é cortado para o dentro, que a gente pode recolher tanto das expressões de quem estava ali por perto, principalmente a do próprio Oppenheimer, com seu olhar abismado, quanto das mínimas manifestações sonoras, aquelas que seriam inaudíveis diante da explosão, ligadas à respiração, à pulsação do corpo. E só depois disso é que vem a conexão com fora, com a explosão, com o estrondo, com a destruição. E embora para mim isso tenha ficado mais perceptível nesse momento da detonação da bomba, me parece que essa alternância entre lugares costurada pelo tempo é algo que a narrativa do filme faz do início ao fim, mesclando essa camada mais subjetiva da vida do Oppenheimer com uma outra camada mais objetiva da história dele. E aí a gente tem acesso não apenas a essa faceta do Oppenheimer, que representa o físico reconhecido, o pai da bomba atômica, mas também a esse Oppenheimer atormentado pelos seus sonhos, pelos seus desejos e pelas suas escolhas. O Oppenheimer que se constrói e se destrói pelo mesmo meio. Quando Oppenheimer é investigado e interrogado, o filme diz o tempo todo que ali não se trata de um julgamento. E é isso, pois me parece que o o Nolan faz é uma tentativa de traduzir um pouco da complexidade de que é feita a existência humana a partir dessa figura do Oppenheimer, não reduzindo-a a uma determinada esfera. E eu acho que isso deixa a experiência com essa história muito mais aberta para nós que assistimos ao filme. Afinal, tem muito mais coisa ali, muito mais história, muito mais destruição, muito mais assombro. Um excesso que principalmente os olhos do Oppenheimer, nessa interpretação brilhante feita pelo Cillian Murphy, nos mostram com exatidão. E por hoje é isso, fico por aqui e até o próximo vídeo.